Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro da nossa série Papo Artístico Literário. Temos hoje o prazer, mais uma vez, de receber o professor Álvaro Melo, esse professor que já esteve aqui em outra ocasião, para a gente conversar um assunto bem interessante. Tudo bem, professor? Tudo bom, Robson? Que bom estar aqui, mais um prazer novamente estar aqui com você e com vocês também. E hoje vamos ter uma conversa bem legal, mas antes da conversa é importante lembrar o quê, professor? Que nós estamos aqui, pessoal, sem a máscara e respeitando o distanciamento, porque nós já recebemos a segunda dose, né, Robson? Já estamos vacinados, imunizados. E vacina boa é vacina? No braço. E vocês aí em casa, tomem cuidado e cuidado com a prevenção contra a Covid-19. Isso, perfeito. Professor, me diga uma coisa. Qual é o tema da aula de hoje, da conversa de hoje? Vamos ver? Hoje nós vamos falar, pessoal, da nossa cidade, da Veneza brasileira, né? Da maravilhosa cidade do Recife. Cidade essa que você com certeza conhece, mas vai ficar conhecendo mais agora desta outra forma, né, professor? Como na tela, podemos ver? Isso. Hoje nós vamos falar das ruas que andei, pelas ruas que andei. Uma referência arquitetônica do nosso Recife. E lembrar que Pelas Ruas que Andei é uma inspiração, não é isso? Que foi de uma música de um outro pernambucano, né? De quem mesmo? Sim, do Alceu Valença, né? Um ícone da música popular brasileira. Tanto de Pernambuco como do Brasil, né? E é importante lembrar que quando a gente escuta essa música Pelas Ruas que Andei, a gente lembra logo das ruas de nossa cidade, que eu já passei, o senhor também, não é, professor? Eu passei e você também. Talvez você não saiba associar as ruas ainda, mas a gente vai trazer isso para eles, né, Robson? Para a gente falar dessas ruas, a importância delas. Viu? E o interessante, não é, professor? Porque a gente vai falar não só das ruas, também de algumas curiosidades, do valor histórico dela. Essa relação, rua, Recife, valor histórico. Perfeito. E sentimento. Sentimentos, né? Assim, de pertencimento dessa cidade, da capital do Pernambuco, não é verdade? Mas antes disso, eu trago para vocês uma reflexão, um trecho de um poema de um outro pernambucano, Joaquim Cardoso. Vamos ver? Acompanhem comigo, por favor. Joaquim Cardoso, Recife morto. Vamos ver? Recife, pontes e canais, alvarengas, açúcar, água rude, água negra, torres da tradição, desvairadas, aflitas, apontam para o abismo negro-azul das estrelas. Pátio do Paraíso, Praça de São Pedro, lojas carcomidas, decrépitas calçadas, falam baixo na pedra as vozes da alma antiga. Esse trecho, professor, justamente é uma referência de Joaquim Cardoso, ele que era engenheiro, poeta, e não poeta engenheiro. Poeta engenheiro é um outro pernambucano, que é João Cabral. Esse é Joaquim Cardoso, ele era arquiteto. Certo? Sim. Ele era arquiteto e está falando aqui justamente do Recife e das mudanças das ruas. Mas, professor, em especial, quais são os bairros que vamos falar? Na tela? Hoje vamos falar da Boa Vista e do Recife Antigo. Tem que se falar muito sobre a Boa Vista. Muito da Boa Vista e muito também do Recife Antigo, né? Então vamos lá. A primeira. Essa aí, pessoal, é uma foto ícone. Essa foto é da cidade de Maurícia. Essa cidade, Maurícia, é uma cidade que alguns historiadores, professor, até acreditam que elas sejam fictícias. Na verdade, ela é uma cidade que foi construída no período holandês do Recife, pelo príncipe Maurício de Nassau, que governava Pernambuco nesse momento. E está ali localizada hoje, quando a gente conhece como Marco Zero. Tem quem diga que, alguns historiadores dizem que alguns fundamentos, pilares de fundamentos da construção do Palácio do Campo das Princesas, professor, ainda hoje estão lá, que era do antigo palácio da cidade de Mauricéia, onde se hospedava o então governador, o príncipe Maurício de Nassau. E aqui nós temos uma foto dele, Isso, né? Maurício de Nassau, que de origem de nascimento é alemão, né? Veio administrar a capitania de Pernambuco, que foi invadida pelos holandeses. Passaram aqui 24 anos, né? De 1630 até 1654, foi esse período que os holandeses passaram aqui, e depois, posteriormente, com a ressurreição pernambucana, eles saíram, mas aí o nosso, querido príncipe Maurício de Nassau trouxe todo um projeto arquitetônico para Recife, para a cidade de Mauricéia, que era ali no bairro do Recife Antigo, como é hoje, e também trouxe Franz Post para trazer essa situação, que era engenheiro,
né, arquiteto e pintor. Não, eu gostaria de salientar que, no caso, quando a gente fala de Franz Post, né, essa pintura do Recife, né, isso, valorização do Recife. E falando desses bairros aqui, a questão histórica, nós também temos um rapazinho bem interessante aí na tela, né? Quem é esse rapaz? Esse rapaz, pessoal, é Francisco Rego Barros. Francisco Rego Barros é conhecido como Conde da Boa Vista. Não é? Essa avenida que, vale salientar, professor, que a Conde da Boa Vista, em todos os governos que passa, ela é mudada, né? Transformada. Um dia de um jeito, outro dia de outro, sempre no intuito, obviamente, de melhorar. Mas é a avenida em Recife que mais tem mudanças. Então, em homenagem a Francisco Rego Barros, o Conde da Boa Vista. O que eu acho interessante. Que foi, vale salientar, viu, Sim. professor, que foi governador da província de Pernambuco nos anos de 1850. E teve grandes eventos, grandes monumentos que ele trouxe, né, com a modernidade e que estão até hoje. O Teatro Santa Isabel é um exemplo disso. Interessante que eu sempre passo pela Conde da Boa Vista, conheci uma foto do Conde da Boa Vista, o Francisco do Rego. Francisco do Rego Barros. Mais uma vez a foto dele, por favor. Isso. Olha aí, o Conde da Boa Vista. Inclusive é o nome do pai dele, né? Que era militar, ele seguiu a carreira militar também e depois terminou recebendo esse título de Conde da Boa Vista. Temos aí uma foto antiga, né? Isso aí é uma foto antiga da Conde da Boa Vista, né? Isso aí, idos lá dos anos de 1800, 1900, na verdade. É que na antiga Rua Formosa, também isso, chamada, né? Também chamada Rua Formosa. Quantas histórias se escondem em nossas ruas, não é isso? Verdade, né? Tantas histórias de personagens, né, históricos de Recife e da própria história da cidade do Recife. Né? Eu queria até fazer uma alusão aqui a um livro muito interessante, quem tiver a oportunidade de ver, do professor, nosso amigo professor também, Antônio Paulo Rezende, lá da Federal. Recife, História da Nossa Cidade. Fala disso, viu, professor? Muito interessante. E o interessante, professor, que justamente nessa série, como a gente procura mostrar ao nosso estudante aqui, os valores pernambucanos, e vocês que são estudantes do interior, para conhecer um pouco a nossa capital, conhecer as ruas da nossa capital. Não é só falar dos estudantes de Recife, claro, né? Você quando vier a Recife, tiver a oportunidade, vai lá no Marco Zero, vai conhecer aquilo ali, passa lá no bairro de Santo Antônio, São José, né? Passa na Conde da Boa Vista, né? Vai lá no Derby, né? Tem todo o processo. O professor, e claro que para vocês estudantes do interior, claro que as cidades, tanto na Zona da Mata quanto no Agreste, no Sertão, temos cidades cheias de história, não é só Recife. Com certeza, não é só Recife. Nós estamos focando hoje porque o nosso tema é Recife e as ruas que andei. Mas... Na tela, temos uma outra aqui, né? Sim. Aí a Praça Marcial Pinheiro eu vou pedir a sua ajuda, professor. Por quê? Porque nessa praça, pessoal, tinha a casa de uma grande escritora. Quem é ela, professor? Rapaz, a escritora que morava na Praça Marcial Pinheiro, que lá do Sobrado ela via o carnaval pernambucano, o nome dela é Chaya Pinkazovna Lispector. O nome dela da Ucrânia, ela é chamada aí no Brasil de Clarice Lispector. Chegou ao Brasil, criança, e morou em Recife. Quando perguntavam a ela, professor, você é russa ou você é ucraniana? Ela dizia, como é que eu posso dizer que eu sou russa? Se cheguei lá carregada nos braços. Quando coloquei meus pés pela primeira vez, foi no Brasil, foi em Recife, eu sou recifense. E sobre essa praça ainda, eu gostaria, não, professor, de lembrar que o carnaval passava, por aí ela via, não é isso? E ainda hoje, né, essa praça é uma referência quando sai o Bloco da Saudade. Sai da Praça Marcial Pinheiro, com certeza. E vocês são convidados, no próximo carnaval, toda a perspectiva que vai acontecer o carnaval, vão na Praça Marcial Pinheiro ver o Bloco da Saudade, que eu estarei lá, eu e Robson. Com certeza. E por falar em Praça Marcial Pinheiro, uma rua também próxima, né? Rua da Imperatriz. Saindo da Praça Marcial Pinheiro, pegando a Rua da Imperatriz, e aí o que a gente foi convencionado a chamar Rua da Imperatriz, Rua da Imperatriz. Mas Rua da Imperatriz de quem? Rua da Imperatriz Teresa Cristina, a esposa de Dom Pedro II, né? Também conhecida como Mãe dos Brasileiros, pelo seu carisma, pelo carinho que ela tinha pelo Brasil. Né? Então, Rua da Imperatriz. Já foi um grande centro comercial, hoje definha, né, professor? A gente vê algumas lojas fechadas, né? A gente passa por ali, a rua está um pouco deserta, mas não deixa de ser a Rua da Imperatriz, uma rua ícone da nossa cidade, que já teve sua importância e que continua tendo a importância, principalmente também na época de carnaval.
E é importante salientar, professor, justamente o seguinte, mais uma vez, a gente volta a bater nessa tecla, conhecer o nome das ruas. E também faço agora um desafio, não só para os estudantes do Recife, também do interior. Que tal vocês que moram em outras cidades, tanto da Mata, no Agreste do Sertão, conhecer o nome daquelas ruas, conhecer por quê? Porque essa rua recebe esse nome, Isso. certo? Então é importante, então é um Importantíssimo, exercício. professor, bem lembrado. Às vezes você passa na Avenida Cruz Cabugá, no Recife, e não sabe a origem do nome, né? Quem foi Cruz Cabugá? Qual foi a participação que ele teve, né? Na história de Pernambuco? Rosa e Silva. Rosa e Silva. Então, por E aí tantos vai, outros. né, pessoal? Daqui uns anos, daqui a muitos anos, viu, gente? Né, professor? Teremos aí duas ruas. A Rua Álvaro Melo e a Rua Robson Tavares. É isso aí. Nós temos aqui na tela uma foto outra vez da Conde da Boa Vista. Isso aqui. Olha, aí, trilho, né? Trilho. Aí, essa característica dessa foto já nos leva a crer que estamos nos idos dos anos de 1900. Nós já temos um bonde aí, né? O trilho na rua. Então, já estamos aí no período moderno. Interessante notar que eu trouxe justamente, a gente escolheu essa foto justamente para observar as mudanças da cidade. Veja aí a questão, carro, não estou vendo um carro aí, não vejo. Porque automóvel, na verdade, chega a Recife muito, muito depois. Os automóveis chegaram aqui no Brasil, primeiramente em São Paulo, depois Rio de Janeiro, e em Pernambuco, Nordeste, chegou com mais tardio. O que é que acontece? O primeiro automóvel que teve aqui em Recife pertenceu ao então doutor médico, que hoje é nome do centro psiquiátrico ali na Rosa e Silva, que é o Ulisses Pernambucano. Aliás, minto eu, perdão, pessoal. É o Ulisses Pernambucano mesmo. Sim, eu confundi com o Liceu de Artes e Ofícios, que daqui a pouco vamos falar dele. Foi isso? Então, o Ulisses Pernambucano teve o primeiro automóvel aqui em Recife. E nós temos aqui justamente uma outra foto, certo? E é importante lembrar, professor, que a gente já falamos aqui de Ulisses Pernambucano, certo? Sim. A questão de um outro pernambucano, Ulisses Pernambucano. Vamos falar ainda, daqui a algumas aulas você vai vir falar Conselheiro Aguiar, Dantas Barreto, tantos nomes para serem citados. Professor, esta foto não é bem, gente, não é bem a rua em si, é um elemento que tem na foto aí que não existe. Esse elemento que o professor Robson está nos comunicando, nos alertando, nos chamando a nossa atenção, é esse lampião, pessoal. E qual a importância desse lampião nesta foto? É porque nessa época, provavelmente no idos dos anos de 1850, 1860, não existia luz elétrica em Recife ainda. E o Conde da Boa Vista, o Francisco Rego Barros, o que é que ele fez? Ele trouxe vários projetos para melhorar a nossa cidade. Entre eles tinha o lampião a gás, que era uma grande novidade, que vinha oriundo lá de Paris, da Europa. Então, para Recife foi assim um espetáculo, as pessoas terem agora iluminação pública. E eu gostaria de mais uma vez ressaltar essa questão do lampião, certo? Vamos na foto aqui, observar, veja só interessante, professor, a relação, a foto, veja aí o lampião que veio da Europa, né? Isso. Você falou. Com certeza. Veja só, tinha até um tom meio europeu, né? Isso, era a ideia que ficou, né, Robson, a gente sabe muito bem disso. Nós somos colonizados por um povo europeu, os portugueses. Então, muitos valores que nós temos hoje ainda na nossa sociedade, como religião, né, como a própria língua, como costumes, veio da Europa. Então, nada fora do normal, fora do comum, que nós tenhamos assim a ideia de um Recife parecido com alguma cidade da Europa. A Bela Época, né? A Bela Época, né? A Belle Époque, né? Em italiano. E é importante salientar que, como Recife, naquela época, observar o bairro da Boa Vista, os bairros São José, o bairro Recife Antigo, não é isso? Exatamente. Essa questão, o Recife era bem menor e também um valor histórico da nossa cidade. O que fica claro para mim, e eu fico até lamento, comentei com você quando nós estávamos antes de gravar essa aula para vocês, pessoal, é que nós temos aí um grande problema, que é a falta de memória. Nós precisamos trabalhar a memória, a preservação dessa memória, da nossa cidade, dos nossos monumentos, dos nossos personagens artísticos, das pessoas que fizeram parte dessa história. Infelizmente, né, não temos assim muito incentivo nisso, mas em outros lugares, Robson, que já frequentei, que já fui, que já tive a oportunidade de ir à própria Europa e também na América do Sul, a memória é muito preservada. Então, nós vamos trabalhar em cima disso, né? Vamos trazer, Robson, só uma ideia, um programa que fale exclusivamente de memória, Robson, né? Para que as pessoas possam entender a importância disso, da preservação desses monumentos,
não fique só nas fotografias e nas nossas lembranças, não é verdade? Infelizmente, o que o professor Álvaro falou agora aqui, professor, infelizmente tenho que concordar por essa questão seguinte, aquela ideia de, é feio, é velho, vamos destruir. Não tem nada a ver, né? Veja, a gente preserva a memória, né? Mas a gente não está aqui com saudosismo. A gente vai abrir sim para o progresso, mas esquecer o passado faz parte do nosso presente e do nosso futuro. E interessante, professor, que o senhor falou uma coisa importantíssima agora, não ficar apenas em fotos, a preservação. Não é do isso? monumento, né? Do prédio, da documentação, de tantas outras fontes históricas e de fontes que são utilizadas por historiadores e para que as pessoas possam ter identidade cultural com a sua própria história. E algo importante também, eu me lembrei, quando você fala aqui justamente das ruas do Recife, eu me lembrei de uma obra que já foi citada aqui. Mas claro que alguns contos, que é o Recife Mal Assombrado, aí cita alguns bairros. Gilberto Freire, o sociólogo Gilberto Freire, ele escreveu, vocês lembram muito bem, que é o Recife Mal Assombrado. Ele cita algumas ruas, Recife, a cidade mais mal assombrada do Brasil. Você falou em Mal Assombrado, eu me lembrei agora, Robson, eu acho interessante que o nosso estudante lembre bem, fique também ciente disso. O Conde da Boa Vista, que a gente viu há pouco ali, ele também é o idealizador do cemitério de Santo Amaro, né? É verdade. É a Ponte Pensil da Caxangá, né? O Teatro Santa Isabel. E dentro desse contexto, o cemitério de Santo Amaro também, a ideia dele para que pudesse... Porque antigamente, você sabe, né? Era um grande problema. As pessoas não tinham onde enterrar os seus mortos. E era muito comum enterrar nas igrejas, mas só quem era rico. Então, a saúde pública no governo desse cidadão, do Conde da Boa Vista, foi quem deu o primeiro pontapé inicial para começar a construção do cemitério hoje de Santo Amaro. Como a gente está falando de questões que ficaram só na foto, essa foto que está agora aqui, essa é uma foto bem icônica, de algo que ainda hoje se chama ponte giratória, ponte giratória. Ponte giratória, é verdade. Só que a ponte não existe mais, ficou só a foto. Essa ponte ela foi, eu não vou dizer demolida, destruída, porque o termo seria até agressivo, mas ela foi substituída por uma ponte fixa na década de 1970. Ela tinha umas engrenagens que faziam com que ela girasse. E qual era o propósito? Era porque aqui esse rio que nós vimos hoje, o rio Capibaribe, pessoal, não tinha essa mesma conotação de hoje. Ele era um rio profundo, com águas cristalinas, onde navegava-se nele. Então essa ponte tinha o objetivo de abrir para que as embarcações pudessem passar. Hoje, infelizmente, não temos mais isso, né? E ela ficava mais ou menos ali... E ela fica onde está a ponte hoje. E ela girava. Ponte giratória ainda. Ponte giratória ainda. O que aconteceu? As engrenagens desse mecanismo quebrou, não tinham como reparar, porque veio da Inglaterra, e aí ela foi substituída, até porque não tinha mais finalidade dela girar, porque não tinha mais navegação, como existia naquele período dos anos de 1800 e 1900. O interessante, mais uma vez, falar dessa ponte, porque ficou na nossa memória, quando eu passo por lá, aí meus pais dizem, ponte giratória. Ponte giratória, que liga o Cais de Santa Rita até o Recife Antigo. E nós temos aqui um outro elemento que também só existe na foto. Né? Esse aí, pessoal, é o arco do Recife Antigo. Né? É comum, eu iria até fazer uma comparação, guardando as devidas. Né? Esse arco nos lembra o arco que tem lá em Paris. Não é verdade? Triunfo. O Triunfo. Aí o que acontece? Com o passar dos anos, esse arco e com a situação do trânsito, veja que interessante, na década de 1900, de 1912, 1913, até 1917, o trânsito em Recife já começou a ficar tenso, muito intenso, porque também tinha carros, automóveis chegaram, o progresso estava aqui, e aí era acesso ao porto. Porto de Recife, isso aí se viu na época, pessoal, como sendo uma passagem. As pessoas entravam aí e alguns que tinham problemas com alfândega, com impostos, precisavam passar nessa entradazinha, nesse arco, e aí eram cobrados esses impostos, os atrasos. Mas com o passar do tempo, com a modernidade, com o acesso à ponte, esse arco terminou sendo desfeito. E também nós temos agora aqui, certo? É a ponte, né, Princesa Isabel. Você vai mostrando a paisagem aí, olha. Que, na verdade, Robson, tem uma incógnita aí, né? Não sabemos se é em homenagem à Princesa Isabel, que libertou os escravos através da Lei Áurea, ou se é uma homenagem à Santa Isabel. Porque a outra rua é Rua Princesa Isabel. Então, foi, sabe, juntando
no ideário das pessoas, no imaginário, que era uma coisa só. Rua Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel. E ficou em homenagem também. Essa ponte, se o espírito não me engano, ela é de 1630. Né? Depois ela foi, já no governo mais moderno do Lucena, né? Do Augusto Lucena, ela foi restaurada, porque ela passou por muitos problemas de estrutura. E ele, nesse governo, reestruturou essa ponte, a Ponte Princesa Isabel. Nós temos uma foto aqui de algo que também só existe na fotografia. E essa foto, professor Robson, dói. É lamentável, gente. Fica até triste de falar disso. Essa é a Igreja dos Martírios. Ela ficava localizada na avenida que hoje é a Avenida Dantas Barreto. Alguém colocou, não sei o nome da pessoa, não sei se eu soubesse, apertaria a mão. Ficou sem um autor desconhecido, que diz assim: é uma avenida que liga lugar nenhum para canto nenhum. Foi isso que saiu, inclusive, em jornais, pessoal. Na época, essa igreja ela foi tombada, mas, infelizmente, o governo também do Lucena, e aí, para ficar claro, não temos nada contra o Augusto Lucena, é só o fato histórico que ocorreu, ela foi demolida para dar acesso e a construção da Avenida Dantas Barreto. E junto com ela foi muitas ruas, inclusive a Rua das Hortas, que era a rua onde ficava, professor Robson, o Clube dos Caiadores, que deu origem ao Clube das Pais. Que iremos voltar a falar mais uma vez, certo? No próximo papo. Professor, eu achei tão interessante, porque alguns monumentos aí, claro, como nós vimos, como a ponte giratória, como o arco, como dos martírios, certo? A Igreja dos Martírios, já não existem mais, infelizmente. O Lampião, ainda existem alguns lampiões na cidade. Isso, não são originais, mas é uma réplica, né, dos lampiões da cidade, que, pessoal, em outros lugares aí que a gente conhece, inclusive no sul do país, a preservação da memória é bem maior do que aqui em Pernambuco. Mas a gente torce para que tudo dê certo e que a gente possa depois fazer um programa falando, olha que coisa boa da preservação. Professor, eu vou deixar agora aqui, o meu desafio é que o estudante, tanto recifense quanto o de outras cidades, não só da região metropolitana, mas que pesquise uma rua da sua cidade, certo? O nome de uma rua, quem foi aquele personagem e apresente ao seu professor, não é isso? Isso. E eu ainda posso também deixar, esse foi o desafio do professor Robson. Agora o meu desafio, escuta a música do Alceu Valença, Pelas Ruas que Andei, e vê lá as ruas e os bairros que ele fala. Tenho certeza que você já passou por lá. Muito obrigado, gente, por hoje é só. E o professor voltará na próxima aula, em uma aula futura aí. Muito obrigado, gente.